Oi, pessoal! Eu voltei para a gente terminar a nossa conversa sobre universalismo e multiculturalismo. Na última aula, a gente conversou sobre as influências da filosofia antiga e da Idade Média sobre o universalismo. Então, agora vamos tratar de como o conceito de universalismo ganhou corpo com o movimento iluminista. É importante a gente ter em mente o contexto histórico do iluminismo. O iluminismo era um movimento político, cultural e filosófico da elite intelectual europeia do século XVIII, que, ao combater a influência de instituições hierárquicas como a nobreza e a igreja, ele procurava a expansão de direitos civis. Ou seja, o contexto histórico da reivindicação desses direitos era certamente a luta do terceiro estado contra a aristocracia. Bom, a ideia de universalidade de direitos humanos é intimamente ligada com a filosofia iluminista. O iluminismo vai vincular os direitos à liberdade e à dignidade humana à ideia de universalidade inerente ao ideal da pessoa humana. Esses valores iluministas vão influenciar fortemente os ideais das chamadas revoluções burguesas. A universalidade vai se manifestar pela primeira vez com o racionalismo francês, com a Declaração de Direitos Humanos do Homem de 1789. Essa declaração vai sintetizar essa concepção universal de direitos humanos, colocando em seu artigo 1º que os homens nascem e são livres e iguais em direitos. Os direitos de liberdade defendidos pelo iluminismo vão evoluir paralelamente ao princípio do tratamento igual, sendo que essa demanda por igualdade é extremamente relacionada com o entendimento de universalidade de direitos e de não diferenciação. John Locke foi o grande inspirador das declarações de direitos do século XVIII, sendo um dos principais expoentes do liberalismo. No estado de natureza de John Locke, os homens são todos iguais, onde por igualdade vamos entender isso como iguais no gozo da liberdade e no sentido de que nenhum indivíduo pode ter mais liberdade do que o outro. Por esse princípio, deve ser excluída toda discriminação fundada em diferenças específicas entre homem e homem ou entre grupos e grupos. Bom, para Locke, o verdadeiro estado do homem é o estado natural, ou seja, o estado de natureza no qual os homens são livres e iguais. E o Estado é um ente artificial que não tem outra meta além de permitir o mais amplo exercício da liberdade e da igualdade que são naturais, para Locke. Então, Locke compreende que a doutrina dos direitos naturais pressupõe uma concepção individualista da sociedade e, portanto, do Estado também, o que era combatido pela antiga concepção chamada de organicista, segundo a qual a sociedade é um todo e o todo está acima das partes. Essa concepção individualista demorou a abrir caminho, já que foi geralmente considerada como fomentadora da desunião, da discórdia e de ruptura da ordem constituída. Bom, nessa concepção individualista de John Locke, significa que primeiro vem o indivíduo singular, deve-se ressaltar, que tem valor em si mesmo, e depois vem o Estado, e não vice-versa, já que o Estado é feito pelos indivíduos. Ou melhor, para citar o famoso artigo 2º da Declaração de 1789, a conservação dos direitos naturais e imprescritíveis do homem é o objetivo de toda associação política. Nessa inversão da relação entre indivíduo e Estado, é invertida também a relação tradicional entre direito e dever. Em relação aos indivíduos, primeiro vêm os direitos, depois os deveres. Em relação ao Estado, primeiro os deveres, depois os direitos. A mesma inversão ocorre com relação à finalidade do Estado, ou seja, parte da construção do universalismo está ligada com a construção do valor do indivíduo como acima de qualquer associação política. Com essa prevalência do indivíduo sobre o Estado e a ideia do Estado natural de liberdade, é estabelecida a doutrina do justnaturalismo moderno, no qual o indivíduo tem direitos, no qual o Estado tem o dever de abstenção, ou seja, o Estado aqui tem um dever negativo de não retirar essa liberdade que é o estado natural do homem. Essa é a essência das declarações de direito do século XVIII, que abarcam a ideia de universalidade, não diferenciação, cristalizando essa segunda fase do universalismo de direitos.
A doutrina dos direitos do homem nasce, então, da filosofia justnaturalista, a qual, para justificar a existência de direitos pertencentes ao homem enquanto tal, independentemente do Estado, parte da ideia desse estado de natureza, onde os direitos do homem são poucos e essenciais: o direito à vida, à sobrevivência, o direito à propriedade e também o direito à liberdade. Essa concepção individualista e universalista da sociedade conquista então espaço e os direitos do homem passam a ser reconhecidos e afirmados nas constituições dos estados particulares. Além de Locke, outro filósofo é extremamente importante na elaboração da concepção universal, Immanuel Kant. Kant define o homem como fim em si mesmo, em razão de sua racionalidade. Para o justnaturalismo de Kant, sendo racional e livre, o homem é capaz de impor a si mesmo normas de conduta designadas por normas éticas válidas para todos os seres racionais, que, por sua racionalidade, são fins em si mesmos e não meios a serviço de outros. Para a teoria de Kant, o que podemos considerar como a conclusão dessa segunda fase da história dos direitos do homem, que culmina nas primeiras declarações de direitos não mais anunciadas por filósofos, mas por detentores de poder de governo, é defendida a ideia do Estado liberal puro, cuja meta é permitir que a liberdade de cada um possa ser expressada com base numa lei universal racional. Bom, finalizamos essa segunda parte sobre o universalismo e na próxima aula vamos entrar na terceira fase, que é no século XX, com a internacionalização dos direitos humanos. Até o próximo vídeo, pessoal!